repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez um mar da revolução invadir meu destino, a paz. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Neuróbicos. Eu sou Liana Tubelo e hoje vou tratar do assunto jogos e cultura de paz. Nesta temporada Neurojogos, no final vou trazer algumas sugestões de jogos que levam à conduta de paz. Então, a paz não é uma música, mas pode estar presente na música. Não é um lugar, mas pode estar presente em inúmeros lugares. A paz não é uma pessoa, mas pode nortear nossas ações e modo de ser. A paz não é um jogo, mas pode, através dele, promover a conduta de paz. Existe uma região da paz no nosso cérebro? Não. Há alguns anos, cientistas mapearam cérebros de monges em meditação ou durante oração, pois muitos acreditavam que a região da pineal seria o centro ativado durante a meditação, durante a oração. Mas hoje se sabe que não. Cada região do cérebro trabalha como um instrumento de uma orquestra, que atua na hora certa para combinar-se com várias outras e realizar a função. Por exemplo, a função da fala ativa, né, a área de Broca, a área de Paul Broca, né, aquela área do hemisfério esquerdo, próximo do temporal, que é ativado durante a fala, mas não é somente essa região que é ativada durante a fala. Ao mesmo tempo, outras regiões diferentes do córtex também são ativadas, nem sempre as mesmas. Conforme cada ação relacionada, como escutar, falar ou pensar as palavras, as regiões que são ativadas variam muito, né? O resultado total é maior do que a soma das partes, se diz, né? Por isso, não podemos isolar as atividades cerebrais, nos diz a neurocientista da Universidade de Oxford, a Susan Greenfield, na Inglaterra, diretora do Royal Instituto Royal, que é um centro científico britânico que tem mais de 206 anos de existência. Mas o que se sabe hoje? A rede de modo padrão, ou seja, Default Mode Network, que já apresentei especificamente num podcast sobre a Default, no podcast 8 da temporada Neurodicas, sobre o tema Sonhando Acordado. Se você quiser saber mais sobre a rede de modo padrão, vá lá e ouça o podcast 8 desta temporada Neurodicas, que você vai entender melhor sobre a Default Mode Network, porque ela é um complexo de regiões que está ativada durante situações em que a pessoa se encontra, como diríamos, em estado de paz, mas também quando ela está divagando, quando ela está refletindo, quando ela está tendo um diálogo com o seu eu interior, né? Então, é uma situação que a gente pode dizer que a pessoa está em plenitude com ela mesma. Mas como desenvolver atitudes e estado de paz? Bom, podemos dizer que é modo de vida, né? Estar em paz é um modo de vida, é produção de hábitos, condutas, escolhas educacionais
E em se tratando de escolas, a cultura de paz é um conceito, né, criado pela ONU e que se apoia em 6 pilares fundamentais: o respeitar a vida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para compreender, preservar o planeta, redescobrir a solidariedade. As pessoas que adotam a cultura de paz baseiam sua existência em princípios e ações que se envolvem que envolvem o respeito aos direitos individuais e liberdade de opinião, além de se empenhar em prevenir conflitos através do diálogo, políticas de desarmamento e comportamento tolerante e solidário. Essas pessoas possuem um alto grau de empatia, isto é, colocam-se no lugar do outro e experimentam os sentimentos de dor ou alegria que este vivencia como se fossem seus. Então, já também falei em podcasts anteriores sobre os neurônios espelhos, que são neurônios envolvidos com a aprendizagem social. Então, eles estão envolvidos com a imitação, teoria da mente, empatia, se colocar no lugar do outro. Então, ainda falando sobre escolas, né, sobre a cultura de paz, em 2016 foi aprovado uma lei, né, a Lei 13.663/18, então de 2018, que prevê que a chamada cultura de paz faça parte da Lei de Diretrizes e Bases. É um esforço para que conceitos como mediação de conflitos e desenvolvimento das relações humanas sejam incluídos no planejamento pedagógico de todas as escolas brasileiras. O conceito de cultura de paz pode parecer um tanto abstrato quando pensado isoladamente, mas, trazendo aqui o pensamento do professor Ney Alberto Salles Filho, coordenador do Núcleo de Educação para a Paz, o NEP, ele explica os critérios que abrange a cultura de paz é basicamente tudo aquilo que é feito, independente do lugar, para se opor à noção de violência, incentivar a união comunitária e visar o bem dos indivíduos de uma determinada comunidade. Já no ponto de vista prático, a educação para a paz traduz esses princípios pedagogicamente, introduzindo através das atividades 5 eixos importantes, que são valores humanos, direitos humanos, mediação de conflitos, ecoformação, ou seja, meio ambiente e sustentabilidade dentro dessa perspectiva, e as vivências e convivências, que reúne toda parte de dinâmicas em grupo, teatro, música, jogos interativos, jogos cooperativos. Então, a meditação é uma outra parte que está envolvida com a cultura de paz, que vem do Oriente. Então, a meditação esteve por muito tempo associada à produção de paz interior. A justificativa neurocientífica foi essencial para isso, né? Não apenas para que a meditação fosse vista como secular, mas para convencer da necessidade de meditar. A prática costuma ser propagandeada como ferramenta de intervenção fisiológica no cérebro, com consequências cognitivas positivas para o modo de ser e agir. A plasticidade do cérebro é muito enfatizada nas explicações neurocientíficas acerca das emoções, de comportamentos e espiritualidade.
Na divulgação da meditação, é comum a utilização de um vocabulário de desempenho emprestado do fitness, descrito por Ortega, 2009, por exemplo. A analogia entre a meditação e a malhação cerebral é reforçada por declarações frequentes de Davidson sobre a necessidade de exercitar o cérebro pela meditação para treinar bondade e compaixão. A alteração das estruturas cerebrais resultantes da prática rotineira e que ele defendia a meditação como uma ginástica mental. Isso indica que, aparentemente, é possível exercitar o cérebro da mesma maneira como exercitamos os músculos. Quem sabe um dia as pessoas praticarão educação mental como hoje se pratica educação física. Não há nada de misterioso a respeito da meditação. O que muda é que a maioria das pessoas não pratica o exercício cerebral tão regularmente quanto pratica os exercícios físicos. As pessoas abandonam qualquer exercício mental depois que se consideram curadas, por exemplo. É importante persistir nessa prática, fazer dessa prática um hábito cotidiano. E chegando aqui no tópico brincar e jogar, brincar com crianças de diferentes idades e níveis socioeconômicos fortalece os vínculos afetivos e sociais entre as pessoas, tecendo uma rede de relações humanas que é imprescindível para o desenvolvimento saudável de crianças e jovens. Durante as brincadeiras, as crianças desenvolvem habilidades sociais como organizar sua agenda, negociar com os outros sobre o que fazer, construir relações sociais, além de aprender a dominar a frustração quando perdem um jogo. A habilidade de negociação é uma das condições imprescindíveis para o desenvolvimento de uma cultura de paz. O brincar, em suas diferentes manifestações, desempenha um papel fundamental na construção das relações pacíficas, contribuindo significativamente para o desenvolvimento humano, seja através de jogos tradicionais, simples e sofisticados, por meio de diferentes brincadeiras ou toda e qualquer forma de expressão cultural. Então, jogos cooperativos são ótimos promotores de conduta pacífica e de empatia, desenvolvendo resiliência, diálogo, o espírito coletivo, a reflexão, o se colocar no lugar do outro para resolver um problema também, o ter paciência, perseverança. Então, eu vou trazer agora 3 sugestões de jogos cooperativos, que são jogos que estão dentro da cultura de paz, que vem do livro, eu estou extraindo do livro, eu vou trazer as referências no final do podcast, né? Mas eu estou extraindo do livro Jogos Cooperativos Contemplando a Sociedade do Século XXI, publicado pela Supimpa em 2018, do Cristiano Araújo dos Santos e do Tiago Aquino Paçoca. Então, o primeiro jogo que eu trago é O que Mudou em Você? É um jogo plenamente cooperativo artístico, com inteligência estimulada musical, material interpessoal, faixa etária a partir dos 8 anos, espaço disponível para o jogo. Pode ser na quadra, no pátio, na sala, no salão de festa ou em qualquer lugar aberto. Agora, com a atual condição que nós vivemos, em lugares, em parques, em lugares abertos, melhor ainda. Orientação: o trabalho vai acontecer em duplas. Desenvolvimento: o facilitador ou mediador da brincadeira deve pedir que os brincantes montem duplas,
Logo depois, deve pedir para que escolham quem é o número 1 e quem é o número 2 da dupla. Depois de formadas as duplas, o mediador deve pedir que quem for o número 1 fique no espaço destinado ao jogo e o número 2 da sua dupla sai do espaço por 50 segundos. A brincadeira ela consiste em pedir para as crianças que estão no espaço que troquem adereços como chapéu, tiara, sapatos. Depois do tempo estipulado, todos devem voltar e encontrar sua dupla, né? Devem analisar e descobrir o que está diferente no seu amigo. Conforme vão descobrindo, vão sendo trocadas as posições. Depois de certo tempo, o outro brincante deve deixar o espaço e o jogo recomeça. Onde acontece a cooperação nesse jogo? Estar com o outro, analisando e buscando identificar o que está diferente, faz com que os laços fiquem mais firmes e relações sejam construídas e reafirmadas, além de estar trabalhando aí observação, atenção, memória, mas de ver o outro, né? Além de você mesmo também. O segundo jogo que eu trago neste podcast se chama A Máquina. O jogo é plenamente cooperativo, artístico, a inteligência estimulada é intrapessoal, o material nenhum, faixa etária a partir dos 10 anos, espaço disponível para o jogo também pode ser quadra, sala, salão, pátio, ou qualquer lugar, uma praça, um lugar aberto. Orientação, todos formam um grande time. Desenvolvimento, o facilitador ou mediador, o professor, deve orientar o grupo que existe uma máquina que ele está inventando e que nenhum lugar tem uma máquina tão linda como esta que vai ser montada. Deve também explicar que os brincantes são as peças desta máquina e que vão construir juntos. Todos os brincantes devem se juntar para montar a máquina. Onde acontece a cooperação? O facilitador deve tentar orientar o grupo na formação de máquinas para unir pessoas, máquinas de amor e de paz. Neste sentido, as crianças vão juntas se organizando e diferentes formas de expressão deste sentimento que vão aparecer durante a execução do jogo. Em tempos de pandemia, você também pode usar outros objetos como mediador para não haver o toque ao colega, né? Cada um pode ter um objeto que vai tocar no outro e que vai ser o mediador da conexão, e aí vão se montando a estrutura dessa máquina. Terceiro jogo que eu trago se chama Sem Voz Brasil. Jogo que é plenamente cooperativo artístico, inteligência estimulada é interpessoal, material nenhum, faixa etária a partir dos 8 anos, espaço disponível para o jogo pode ser quadra, pátio, sala de aula, salão ou lugar aberto. Orientação, todos livres pelo espaço, próximo ao jogador mímico. Então vai ter um jogador que vai ser o mímico. Por isso a gente chama de Sem Voz, né? Sem Voz Brasil. Como se desenvolve o jogo? O facilitador, o mediador ou o professor deve explicar que neste jogo só se pode comunicar com mímica. Depois deve escolher um brincante para iniciar o jogo. O brincante escolhido deve pensar em uma música que será interpretada por ele sem utilizar nenhuma palavra, ou seja, unicamente gestos. O brincante que descobrir o nome da música interpretada deve assumir a posição do mímico. Onde acontece a cooperação nesse jogo? É necessário que o facilitador, né, o mediador da brincadeira, oriente o grupo
no sentido de conversarem e tentarem chegar juntos na resposta certa. Neste sentido, a cooperação vai acontecer na troca respeitosa de informações para chegar no objetivo comum ao grupo. As referências utilizadas hoje para esse podcast foram Abramovay, que escreveu Cotidiano das Escolas entre Violências, pela Unesco, Brasília, Unesco, Observatório de Violência, Ministério da Educação, 2004. E Soler, Brincando e Aprendendo com os Jogos Cooperativos, publicado pela Sprint, em 2011. E como eu já referi, Jogos Cooperativos Contemplando a Sociedade do Século XXI, publicado pela editora Supimpa, 2018, de Cristiano Araújo dos Santos e Tiago Aquino Costa e Silva Paçoca. Bom, pessoal, me sigam nas minhas redes sociais, @LianaPinto-Belo. Você também pode ouvir os podcasts e pode ver meus vídeos sobre brincar, antropologia do brincar e neurociência do brincar, no meu canal no YouTube Humanidade Lúdica. E nos ouvimos, você me ouve na semana que vem, na próxima sexta-feira, com mais um podcast na temporada Neurojogos da Neuróbicos. Beijos lúdicos!